canal. Eu me chamo Anderson. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Esse é o canal Pregando como os apóstolos pregavam, né? Um canal que remete à igreja primitiva. Aqui eu tento trazer para você o que Jesus ensinou aos seus apóstolos, ensinou aos seus 70 discípulos, ensinou aos seus 120 ali no dia de Pentecostes, o que Pedro na primeira pregação foi 5.000, depois 3.000 convertidos. Eu trago para você o que aconteceu ali na igreja primitiva. Ali não tinha fermento de fariseu. Ali o homem não tinha colocado as suas mãos na igreja ainda. O apóstolo Paulo ele pregava em cidade em cidade. O apóstolo Paulo foi o único que conseguiu evangelizar um continente inteiro. Mas Paulo, toda vez que ele ia numa cidade, ele pegava alguém naquela cidade e colocava como responsável daquele povo. Ele falava: Timóteo, assim que eu sair daqui, o diabo vai mandar falsos profetas, falsos apóstolos. Vai vir anjos malignos transfigurados em anjos de luz. Vai vir apóstolos malignos transformados em apóstolos de luz, transfigurados em apóstolos. Mas não é. São lobos devoradores, Timóteo. Timóteo, não vai esperar eu morrer para isso acontecer, não. Não vai esperar eu ser preso. Não vai ser no século futuro, não, Timóteo. É assim que eu sair daqui. Paulo avisou. E acontecia isso. Então eu trago para você algo que o homem não colocou as mãos. Não. É o que está aqui, é Bíblia. A Bíblia fala que o que passado, o que está escrito aqui tem procedência maligna. Então eu não posso vir aqui numa responsabilidade enorme, pregando o Evangelho de Cristo, as boas novas para você. Eu não posso introduzir no meio disso algo que eu acredito. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então se eu venho cá, abro a Bíblia e prego algo que ultrapassa isso aqui, tem procedência maligna. Eu não posso, em nome de uma religião católica, evangélica, protestante, eu não posso vir cá introduzir algo que a minha religião diz para me introduzir no lugar do evangelho. Não posso. Eu não posso fazer isso. Por causa disso que eu represento a igreja primitiva, o evangelho puro e imaculado. Porque imagina se eu estivesse aqui em nome da igreja católica, eu teria que trazer dogmas católicos para você. Imagine se eu fosse da Testemunho de Jeová, eu tinha que trazer dogmas da Testemunho de Jeová para você. Imagine se eu fosse adventista, da Assembleia, da Batista, da Congregação Cristã no Brasil. Automaticamente eu teria que trazer dogmas dessas denominações, dessas religiões para você. Mas eu não represento ninguém. Eu represento Jesus Cristo. Eu represento o Evangelho puro, sem fermento. Da mesma forma que a igreja primitiva fazia, eu faço aqui para a sua vida. Eu não tenho uma religião por trás de mim, falando o que eu devo pregar, o que eu deixo de pregar. Não. Na minha vida eu tenho o Espírito Santo de Deus. É Ele que determina o que eu falo e deixo de falar. Porque quem abençoa é Ele. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. O centurião Cornélio. Você sabe quem foi Cornélio? Não sabe.
Cornélio, ele foi o primeiro não judeu a receber o Espírito Santo. Cornélio era gentil, ele era romano. Foi o primeiro. Até então, os 120 lá de Pentecostes, os convertidos de Pedro, os 4.000, os 5.000, os 3.000, todos judeus. Esse foi o primeiro. E uma curiosidade: a primeira pessoa, o primeiro brasileiro a receber o Espírito Santo foi uma mulher. Você sabia disso? Então abre sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. 10:1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse cara, ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então esse homem, mesmo não sendo judeu, mesmo ele sendo um romano, um centurião romano, ele era um chefe romano, ele era um chefe de guarda. Esse homem era temente a Deus, porque alguém falou de Deus para ele, falou de Jesus para ele, ou talvez ele viu Jesus ser crucificado, ser humilhado. Esse homem, ele fazia esmolas, ele abençoava a igreja primitiva com a sua casa. Ele orava continuadamente ao Deus único. Este quase a hora 9 no dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O que, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, esse homem, mesmo não sendo judeu, esse homem tocou o coração de Deus através da sua oração, através da sua bondade. Quando a Bíblia fala que ele fazia esmola, ele ajudava o próximo. E o próximo desse homem aqui não eram os outros romanos, não eram os outros judeus, não. Era quem precisava dele naquela hora. Esse homem comoveu o coração de Deus, orando, sendo uma pessoa boa, fazendo caridade. Olha isso. Romano de Deus. Um romano tocou o coração de Deus. Teve uma visão de um anjo. No verso 5 diz: Agora, pois, havia homens a Jope e agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha isso. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo o que houve em Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando-se a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e o que descia um vaso
como se fosse um grande lençol atalado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrípedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Nós sabemos que Pedro, dos 12 apóstolos, é o mais preconceituoso. Pedro, ele era extremamente preconceituoso. Pedro odiava gentil. Pedro não pregava para gentil. Então essa história de falar que Pedro é o primeiro papa, que Pedro foi para Roma, é mentira. Porque os romanos matou Jesus. Pedro nunca, jamais pregaria para um romano, dirá em Roma, para os algozes de Cristo. Nunca. Pedro nunca foi em Roma. Pedro jamais pregaria para um romano, porque Pedro era extremamente preconceituoso. Está aqui. Deus teve que preparar toda uma situação para o Pedro, para ele ir orar para os Cornélio. E Deus trouxe aqueles répteis para ele e falou: Pedro, mata e come. Pedro falou: não, eu sou judeu, não como nada imundo. Mas era o próprio Deus falando para ele matar e comer. Ele desobedeceu a Deus e falou: não mato, não como, porque eu sou judeu, na minha boca não entra nada imundo. Mas a verdade é que Deus queria dar uma lição para Pedro. Deus falou: Pedro, o que eu abençoar está abençoado. Porque para Pedro, uma pessoa não judeu era tão imundo quanto um animal impuro. Por causa disso que Deus falou para ele: mata e come. Ele falou: não, é imundo. Deus preparou isso tudo para Pedro ir lá orar para Cornélio. Porque Pedro não queria. Porque Pedro era extremamente preconceituoso. Deus criou todo esse aparato, mata, não sei o que lá, lençol descendo do céu, animal imundo. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Olha isso, de modo nenhum. Pedro desobedeceu a Deus. Porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Deus falou que eu purifiquei, mata e come. Isso era uma visão, meu irmão. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se moravam ali. Ou seja, Cornélio orou, teve uma visão. Vai lá, manda chamar Pedro para orar por você. Cornélio, por ser um centurião, ser um chefe de guarda, mandou os soldados ir lá em Jope trazer Pedro, que estava na casa de Simão, curtidor. E quando os homens estavam chegando perto, Deus deu a visão para Pedro. Para Pedro obedecer os centurião, os soldados, na hora que ele estivesse ali. Mesmo assim, Pedro não quis ir. Por muito custo, Pedro foi. E Pedro falou: como pode Deus abençoar um imundo, um não judeu? Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Esse homem pregava, profetizava, falava em línguas estranhas. Sugiro que você leia a história toda. Vai do 10 até o capítulo 11. Um capítulo inteiro, maravilhoso. História belíssima. Aqui nós aprendemos que não podemos amaldiçoar
aprendemos que da onde a gente menos espera, o Espírito Santo age. Em nome de Jesus. Tu já é um inscrito no canal? Deixa o seu like, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Não pense que você é melhor do que uma outra pessoa, porque você tem uma religião, porque você faz parte de uma denominação religiosa. Não pense você. Não seja preconceituoso como Pedro foi. Da onde você menos espera que sai. Fique com Deus e até o próximo vídeo.